Alô galera, sejam muito bem-vindos ao canal Daniel Master Dicas e Exercícios. Eu estou trazendo para vocês hoje um passo a passo para fazer a resolução de uma equação do segundo grau. A equação escolhida é a seguinte: x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então eu dividi em três etapas aqui, três passos para nós resolvermos a nossa equação do segundo grau. Tudo bem? Bem, no primeiro passo é muito simples. Nós vamos olhar para a nossa equação do segundo grau e vamos retirar dela os seus coeficientes. Tudo bem? Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Ó. Veja, presta atenção. Toda vez que eu estudo equação do segundo grau, quando você olhar para o x, se na frente dele não tiver ninguém, é porque ele está sendo multiplicado pelo 1. Por quê? Porque quando o coeficiente que acompanha a incógnita é 1, a gente não precisa colocar. Por quê, Daniel? Porque, veja, 1 vezes 2 é 2. Então, o fato do 1 estar multiplicando 2, veja que não altera a situação do 2. Ele permanece com o mesmo valor. Então, para economizar, para dar menos trabalho na hora de escrever a expressão, então você não precisa colocar esse coeficiente quando ele for 1. A mesma coisa acontece com o expoente. Veja, quando o expoente é 1, nós não colocamos. Por quê? Porque, veja, por exemplo, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, veja que quando o expoente é 1, ele não altera o valor da base. Então, eu não preciso colocar. Quando o denominador não tiver ninguém embaixo, é porque o denominador é 1. Veja, um exemplo, 2 dividido por 1 é o próprio 2. Então, veja, o 1 como coeficiente, o 1 como expoente, o 1 como denominador, ele não altera o valor da nossa operação. Então, por isso que nas expressões, quando a incógnita está sozinho, você olha e não vê ninguém na frente multiplicando, não vê ninguém em cima, não vê ninguém embaixo, porque todos esses valores são 1, então não há necessidade de colocar, tudo bem? Agora que você pegou a ideia, fica muito fácil de encontrarmos os nossos coeficientes. Então, o primeiro coeficiente que nós devemos encontrar é quem? É o A. Quem é o A? É o valor que multiplica o x ao quadrado. Como não tem ninguém aqui na frente, nós já sabemos, é o 1. Tudo bem? Nosso segundo coeficiente é o B. O B é quem? É o valor que acompanha o x quando o expoente aqui é 1, que não está aparecendo aqui porque não precisa, do jeito que eu expliquei antes. Então, B vale quanto? B é menos 5. E o C, o nosso terceiro coeficiente, que é o termo independente, é aquele termo que ele está sozinho, ele não acompanha a nossa incógnita, tudo bem? Então, o C vale 6. O nosso primeiro passo foi cumprido, nós achamos os coeficientes que acompanham o x ao quadrado, o coeficiente que acompanha o x elevado a 1 e encontramos o coeficiente independente que é o C, tudo bem? Agora vamos calcular o valor do delta. Como que se encontra o valor do delta? O valor do delta, que é representado por essa letrinha que parece um triângulozinho, o valor do delta ele é encontrado utilizando a seguinte expressão: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Espero que você tenha lembrado. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Veja, o valor de b é menos 5, nós já encontramos. Então, como é negativo, eu vou colocar entre parênteses para evitar que para evitar que você cometa algum erro na hora de fazer a continha. Sempre que o valor for negativo, põe entre parênteses para evitar problemas, tudo bem? Veja, b ao quadrado, então ficou menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes, olha, A vale quanto? Vale 1 e o C vale 6. Tudo bem? Vamos lá agora, delta é igual. Veja, quanto é menos 5 ao quadrado? Veja, todo número elevado a um expoente par, ele é positivo. Não importa se a base é negativa. Por quê, Daniel? Porque, veja, menos 5 vezes, vou colocar, tá vendo? Toda vez que for negativo, põe entre parênteses para não confundir. Veja, menos 5 vezes menos 5, nós aprendemos que na multiplicação, né, menos com menos dá mais. Então, veja, menos 5 vezes menos 5 é 25 positivo. E menos 5 vezes menos 5 é a mesma coisa que menos 5 ao quadrado, que também é 25. Então, veja, todo número levado a um expoente par, o resultado é positivo. Então, menos 5 ao quadrado é quanto? Exatamente, 25.
menos. Veja, 4 é negativo, esse é positivo, então o resultado vai ser negativo, tudo bem? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. Então, o valor do delta, 25 menos 24, é 1. Tudo bem? Encontramos o valor do delta. Daniel, para que nós encontramos o valor do delta? Você já vai ver. Vamos agora calcular realmente as raízes da equação. As raízes da equação do segundo grau ela é dada pela seguinte expressão. Veja. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E é por isso que nós primeiro precisamos calcular o valor de delta, porque na próxima expressão nós temos que calcular a raiz quadrada de delta. Então vamos lá, só substituir. Então veja, veja que esse menos é da nossa expressão aqui, ó, menos b. Mas o b lá em cima nós encontramos, ele é negativo. Então, de novo, utilizar o parênteses aqui para não dar problema. Então veja, menos b, esse menos é da expressão e esse menos é o valor aqui do b, tudo bem? Menos b, mais ou menos, raiz de delta. Quanto vale delta? Já calculamos, vale 1. Raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes o a, que o a vale 1. Tudo bem? X é igual, de novo, vamos colocar aqui. Ó, o primeiro passo, então, é eliminar o nosso parênteses. Veja, para eliminar o parênteses, eu vou fazer joguinho de sinal. Veja, menos com menos, mais. Então, não preciso colocar. 5, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 1? Veja, a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê, Daniel? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Muito simples, não é mesmo? Agora que nós já pegamos a ideia, vamos lá. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, ficou 5 mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 1, 2. Vou apagar aqui um pouquinho, que ficou grande, pronto. Vamos agora observar o seguinte detalhe. Veja, nessa expressão aqui, para calcular as raízes da nossa equação, existe aqui ao mesmo tempo tanto o sinal mais quanto o sinal de menos. Aqui, e ele foi mantido até aqui, tá vendo? Por que que ele é mantido? Porque nós vamos lá na frente precisar utilizar um sinal de cada vez. Então, veja, primeiro aqui eu vou utilizar o mais, então vai ficar assim, ó, 5 mais 1 dividido por 2. Então, veja, se eu vou usar um sinal de cada vez, significa que nós vamos obter quantos resultados para x? Exatamente, 2 resultados. E o primeiro resultado eu vou chamar de x, uma linha. Então será 5 mais 1, 6, dividido por 2. Então veja, o primeiro valor que nós encontramos para o x é quanto? 6 dividido por 2, 3. Então veja que x igual a 3 é a solução da nossa equação. Mas nós podemos achar um outro resultado, que agora é utilizando o menos. Então vai ficar assim, ó, 5 menos 1 dividido por 2. Então veja, 5 menos 1 é 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? Exatamente, 2. Veja então que nós encontramos dois valores possíveis para o valor de x, duas raízes. Isso significa que tanto o valor x uma linha igual a 3 e x duas linhas igual a 2, ambos os valores satisfazem a nossa equação do segundo grau. Então quer dizer, Daniel, que se eu pegar o 3 e substituir aqui, vai dar certo? Se eu pegar o 2 e substituir também, vai dar certo? Exatamente, ó. Vamos aqui testar o 3, ó. Eu vou substituir aqui, veja, ó. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 tem que dar quanto? 0. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3 é menos 15, né? Na multiplicação, menos com mais, menos aqui, ó. Mais 6 igual a 0. Quanto é 9 menos 15? Exatamente, menos 6 mais 6, 0. Veja que o menos 6 e o mais 6 são simétricos, então eles se anulam. Então, menos 6 mais 6
é 0. Imagina que você deve 6 e você tem 6 para pagar a sua dívida, então você fica com 0 quando paga a dívida. Então veja, 0 igual a 0, ou seja, toda vez que nós fizermos essa verificação e encontrarmos uma igualdade, significa o mesmo valor dos dois lados da igualdade, significa que aquele valor satisfaz a equação, tudo bem? Vamos aqui testar agora a segunda raiz que nós encontramos. Então veja, 2. Vou substituir no lugar de x, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é menos 10, mais 6 igual a 0. Veja, 4 menos 10, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, então vai dar menos 6. Você deve 10, só tem 4, você paga os 4 e continua devendo 6. Mais 6 igual a 0. Veja que eles são simétricos, né? Só muda o sinalzinho, então eles se anulam, o resultado é 0. Nós temos de novo 0 igual a 0. Como os dois lados são iguais, significa dizer que realmente o valor 2 também satisfaz a nossa equação do segundo grau. Então, veja, o conjunto verdade da nossa equação do segundo grau é formado pelos valores 2 e 3. Tudo bem? Espero que tenham gostado da nossa solução. Tenha ficado bastante claro a explicação, o passo a passo de como se resolve uma equação completa do segundo grau. Tudo bem? Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Fique com Deus.